Patente é o seguinte, é um monopólio que o Estado concede a todo mundo que tem uma ideia de um produto. Desde que ele tenha atividade inventiva e inovadora. Você não precisa inventar algo totalmente novo para pedir uma patente. Não precisa ser o Grambel inventando o telefone. Pode ser um aperfeiçoamento do já existente. Entendeu? Pode ser uma coisa que você junta uma coisa a outra e você cria um terceiro produto. Vamos dizer, você pega uma garrafa de água, que você levanta ela começa a conversar com você. Você pode pedir uma patente. Oi, Mazei, tudo bem? Tá gostando do podcast A Deriva? Ela conversou comigo. Isso aqui pode ser uma patente. Entendeu? Sai um som de algum lugar, tem uma gravação aqui. E quem é que decide se pode ser uma patente ou não? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É lá que a gente deposita as patentes. Mas isso é composto por quem? São políticos? São isso é uma autarquia do governo federal. É um órgão governamental. Existem INPIs no mundo inteiro. E o INPI é vinculado ao Ministério da Economia, da Indústria e Comércio. E o INPI é um órgão que é o único órgão brasileiro que você consegue registrar marcas e patentes no Brasil. Isso mais... E eu sou um agente de propriedade industrial, ou seja, eu sou um cara autorizado pelo governo brasileiro a assessorar pessoas que têm ideias e querem fazer patente. Basta o cara me dar uma procuração que eu vou ser o procurador dele perante o INPI. Eu sou o intermediador dele no INPI. Mas deixa eu te perguntar, isso não é extremamente burocrático? Até que ponto isso ajuda ou atrapalha a inovação no Brasil? Sim, isso é burocrático. É extremamente burocrático quando você não sabe fazer. Pra gente é fácil. É igual ao mecânico. Você não sabe mexer no motor do carro, mas o mecânico, pra ele é fácil. Mas do ponto de vista de facilitar a inovação no país... Sim. Às vezes o que acontece é o seguinte. Qual o maior problema que tem, às vezes, é a morosidade na expedição das cartas patentes. Mas eu te falo com propriedade porque conheço o presidente do INPI, que é o Cláudio Furtado. Ele é um cara que foi nomeado pelo Paulo Guedes, pelo ministro da Economia, e é um cara extremamente competente, um cara que está revolucionando o INPI. Ele está revolucionando. Para você ter uma ideia, ele criou alguns mecanismos, alguns gatilhos para fazer com que as patentes sejam expedidas mais rápido. Então, por exemplo, agora no Covid... né? Então você tem lá patentes prioritárias que eles chamam. Tem uma lista de coisas, de prioridades, que as patentes que demorariam 5 anos para sair, saem em 8 meses, 1 ano. Entendeu? Então, patentes de Covid, por exemplo. Tudo que você inventar para Covid, você pode pedir patente prioritária. Ela é deferida e ela é examinada mais rápido. Um cara não consegue pôr em prática uma invenção sem a patente? Não, a patente, você não consegue, por exemplo, não tem aquela história, né, que todo mundo fala, vou te vender uma ideia, quer comprar uma ideia? Não existe venda de ideia, existe venda de patente. Você tem que consolidar, materializar uma ideia através de um documento de patente. Eu acho que eu quero entender assim, o que impede de eu, indivíduo, fazer a minha inovação e fazer ela funcionar sem o Estado se meter. Não é o Estado se meter, é o Estado te proteger. É questão de proteção. Entendi. Você criou um negócio. Você tem 2 caminhos. Arriscar ser roubado, bater na porta de uma empresa e falar, amigo, quer fabricar? A chance de você ser roubado é 90%. Entendi. Ele fala, não gostei do teu invento. Você vira as costas, ele vai lá e registra. Entendi. Ou você procurar o INPI, registrar a tua patente e chegar no cara e falar, amigo, quer fabricar meu invento? Tá aqui minha patente. Aí ele já sabe que ele não vai poder te copiar. É uma questão de proteção pro inventor. Por isso que eu te falei no começo, você perguntou o que era patente. Patente é um monopólio. O que é um monopólio? Só você pode produzir ou autorizar alguém a produzir. Por um prazo determinado, que é 15 ou 20 anos da data do depósito da patente. Saquei. Entendeu? E quais são as características que definem essa é minha patente? Se o cara mudar isso aqui, continua sendo minha? Ou se ele mudar isso aqui, já é uma invenção dele? Gostei da pergunta. Tem 3 características de patente. Vamos lá, no exemplo do Grambel. Quando o Grambel inventou o telefone,
coube a ele uma patente de invenção. Sem basear em nada, ele inventou um negócio totalmente diferente que você conseguia falar de uma ponta a outra com uma pessoa. Ele foi lá. Aliás, a história do Graham Bell é muito interessante, porque ele virou o inventor do telefone porque ele chegou 4 minutos antes de um tal de Elisha Gray no departamento de patentes americano para registrar a patente do telefone. 4 minutos antes, porque esse tal de Elisha Gray foi lá 4 minutos depois e ele já tinha feito a patente. Cara. Entendeu? Então, aí coube a ele uma patente de invenção. Aí a gente estava falando do aparelho de fax, o celular, o telefone sem fio. Tudo isso é inovação em cima do telefone. Sim. Isso chama patente de modelo de utilidade, que é o aperfeiçoamento do que já existe, baseado naquela invenção existente. Entendi. Então você pode pedir uma patente de modelo de utilidade sem problema nenhum. E tem a terceira característica, que aí sim, qualquer mudança é uma patente, que todo mundo fala, no Brasil, patente, você muda alguma coisinha, já é outro projeto. Realmente, na patente de desenho industrial, o aspecto externo do produto. Para você ter uma ideia, o iPhone, por exemplo, tem patentes do iPhone, isso aqui tem mais de 200 patentes. Se não me engano, 240 patentes tem o iPhone. Você vai ver telefones parecidos, mas não igual à cara do iPhone. Você vai ver parecido, mas não igual. Existe entendeu? a patente Porque é por causa da patente de desenho industrial do aspecto externo do telefone. Eu ia perguntar exatamente isso. A patente, ela é sobre a tecnologia ou sobre o aspecto? Porque se o cara criasse um telefone com um outro aspecto, sei lá, um negócio redondo assim, sei lá, mas a tecnologia é a mesma. Então, aí é só a patente de desenho industrial. Tudo que for plástica, a cadeira que você está sentado é desenho industrial. Essa mesa é desenho industrial. Microfone? Tudo, não, o microfone, quando foi inventado, foi uma patente de invenção, com certeza. Hoje já é domínio público. Mas você tem designs de novas características inovadoras de microfone que são patentes de desenho industrial.